Cheguei bem na hora que o Zé Silvério estava reclamando que eu estava demorando, né, Zé? Chegando aqui o técnico Cláudio de Oliveira, na sala de entrevistas, depois desse jogo muito equilibrado entre Sport e Grêmio, o jogo mais marcado. Vamos lá, para o com o técnico do Sport, Cláudio de Oliveira, onde ele vai analisar esse empate 0x0 das defesas, levando em consideração que o Sport teve uma chance cristalina de gol com o Rogério, poderia ter decidido a partida, mas que ele se avaliasse o jogo e o resultado. Foi um jogo, como você falou, muito equilibrado, né? Um jogo de duas equipes que buscaram o gol, mas sem se descuidar da parte defensiva, aquilo que a gente falava ontem na coletiva, né? O atacar marcando, né? Então as equipes quando atacaram, já atacavam com a marcação encaixada para evitar o contra-ataque do adversário. Isso foi a tônica nossa e do Grêmio, então ocorreram poucos contra-ataques no jogo, né? Aquela situação de superioridade de você atacar o adversário. Então nisso o jogo foi equilibrado, no primeiro tempo a gente teve um pouquinho mais de dificuldade de criar, o Grêmio, né, com duas linhas de 4 bem, marcando bem, e quando eles tinham a bola a gente também procurou dificultar ao máximo, então foi um jogo bem marcado, com poucas chances de gol efetivas. Né? E no segundo tempo a gente procurou, né, mudar no intervalo as movimentações, orientamos para que tivesse forçar menos o jogo por dentro, usar mais as laterais do campo. E fomos fazendo substituições para tentar mudar a característica dos jogadores com essa característica diferente dos atletas que entram mudar o jogo. Eu acho que, assim, enfrentamos um grande adversário, né, um treinador que é um dos melhores do Brasil, já tem um trabalho consolidado no Grêmio, independente do Grêmio ter vindo sem algumas peças importantes, mas teve outras muito importantes em campo. Nunca é fácil ganhar do Grêmio, independente de jogarmos aqui ou lá. E assim, na minha ótica, né, dentro da minha concepção, com todo o respeito à equipe do Grêmio, acho que nós estivemos um pouquinho mais próximos da vitória do que o Grêmio, na minha concepção. Mas não dá para lamentar um empate, né? A gente, quando não dá para ganhar, é importante você pelo menos garantir um ponto. Se tivéssemos feito isso, tornando garantido um ponto, já estávamos com 20, não estávamos com 19. Então, eu sempre gosto de valorizar o empate, né? Porque se a gente toma um gol no final, a gente já está lamentando de não ter feito esse ponto. Professor, boa noite. Boa noite. A gente conversava ontem na coletiva sobre o Michel Bastos, aquela conversa que você teve no gramado, e hoje ele fez uma bela apresentação, 2 passes ali maravilhosos. Eu queria que o senhor falasse dessa atuação dele e também nesse recesso, né, do Sport, nessa folga que o senhor vai dar aí, o grupo. Você vai ter algum trabalho especial com ele, em virtude do tempo, né, que o senhor falava aí, muscular, que estava parado? Não, assim, o Michel, a gente espera isso dele, né? Um jogador que vai qualificar muito a equipe tecnicamente, né? Não só com a experiência dele, como bons passes, boas finalizações, um jogador que vai nos trazer isso. A gente pretende usar a parada da Copa para a gente procurar encaixar a equipe de uma forma, né? Ver de que forma ele pode contribuir com a equipe, né? Se possível como titular, mas a gente tem que primeiro montar essa equipe com o Michel, né? A gente tem que levar em consideração que o Michel está entrando com 10 minutos do segundo tempo, então ele entra descansado e pega os adversários numa curva descendente em termos físicos, né? Então a gente agora com essa parada, com certeza ele vai equiparar a condição física com todos os outros, como você comentou. E dentro dessa equiparação a gente vê que ele, pela qualidade técnica dele, né, pela experiência, é um jogador que tem espaço na equipe. Agora vamos ver de que forma a gente vai encaixá-lo na equipe, né? A gente não poderia fazer uma alteração drástica, a gente manteve uma sequência da equipe, né? O Rogério dando profundidade, o Marlone, um meia que joga por dentro e traz a bola para dentro, então a gente se completava ali com esses atletas que estavam em campo. Agora a gente tem que arrumar uma forma de usar da melhor maneira possível o Michel. Foi interessante já essa entrada dele por dentro, a diagonal do Rogério, ele achando o Rogério, né? Lance capital nosso ali. Então é um jogador que vai contribuir muito, eu tenho certeza, e a gente tem que aproveitar essa parada da Copa para evoluir como um todo, né? Todos os jogadores têm que evoluir fisicamente, tecnicamente, a equipe evoluir taticamente, para quando voltarmos, estarmos ainda mais fortes e com essa mesma pegada que a gente tem apresentado nos últimos jogos. Claudinei, boa noite. Queria abordar 2 assuntos. O primeiro é em relação... Claro que o desejo maior é da vitória, só que a gente percebeu que o Sport hoje, diferente até da partida contra o Vasco, de alguns erros ali defensivos, o Sport acabou sofrendo aquela derrota, mas hoje teve uma solidez defensiva muito grande, né, contra um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Esse é um ponto que eu acredito que serviu de evolução, algo para ser acrescentado no jogo de hoje. Eu queria que você também pudesse fazer uma análise em relação ao Marlone. Pelo menos na minha ótica, nos últimos jogos ele tem apresentado uma queda de rendimento, ele talvez não está se encontrando tão bem nas jogadas, e assim, essa parada da Copa também vai ser importante na recuperação dos jogadores? O Marlone no jogo de hoje, a dificuldade do Marlone a gente tem que analisar, né, como um todo. A equipe do Grêmio é uma equipe que faz a marcação na última linha, marcação encaixada individual. Então quando o Marlone vinha para dentro jogar, que é o bom, o forte do Marlone é jogar entre linhas. Então se você pega uma equipe com marcação posicional, né, o Marlone joga, flutua nas costas do volante, recebe a bola e cria dificuldade. O Grêmio não, o Léo Moura acompanhava o Marlone, então ele teve dificuldade para criar, para jogar por esse motivo.
né? Agora, assim, Marlone, Rafael Marques, todos os jogadores têm direito de jogar um jogo ou outro mal, né? E não é o fato de ele jogar uma partida mal que desqualifica o que ele fez até então. Né? Isso é normal, um jogador não vai jogar todas as partidas bem, né? Quiçá todos jogassem. Então o Marlone é um cara que a gente tem toda a confiança e nessa parada a gente vai avaliar todos, né? A gente vai voltar ou com a mesma equipe, com alguma alteração, mas vamos trabalhar o Marlone por dentro, trabalhar o Marlone no 4-1, ele como médio, trabalhar ele do lado direito, como 10 ali no 4-2-3-1. A gente tem que ter alternativas, ter repertório, porque o que a gente fez até agora também, o esporte que ninguém acreditava muito, hoje é uma equipe que já estão estudando também o esporte, já estão analisando como o esporte joga, né? Já estão vindo mais preocupados de jogar contra o esporte. Né? Eu acho que o Grêmio hoje mostrou isso e marcou bem o esporte, teve preocupação no final do jogo, o Grêmio não estava acelerando o jogo para fazer o gol, estava tendo cuidado também, deixando o tempo passar um pouquinho. Então a gente está começando a ser um pouquinho mais respeitado na competição, e isso faz que nos estudem mais, então a gente tem que usar a parada para criar alternativas para não ficar uma equipe muito previsível. Sobre a defesa? Perdão, não respondi a segunda. Sobre a defesa, nos últimos 4 jogos, em 3 nós não sofremos gols, né? Apesar de termos sofrido 3 contra o Vasco. Então a gente começa a achar que o jogo do Vasco foi fora da curva, né? Ponto fora da curva. E esses 3 jogos mostram que a gente está evoluindo defensivamente. Nos últimos 4 jogos, em 3 nós não sofremos gols. Então é isso que a gente busca. Se você tem uma defesa sólida, o dia que você não ganha, você pelo menos empata. E aí a gente tem que criar alternativa para fazer os gols e ganhar os jogos. Desculpa. Pelo que você disse na resposta anterior, o esporte pode vir diferente após a paradinha da Copa, já que você tem algumas alternativas quando olha para o banco. E tem treinador que sofre quando mexe, mas quando você mexe, os jogadores têm correspondido. Aí eu vou aproveitar a onda de 2 perguntas. E o Rogério, é dele mesmo essa história de não levantar a cabeça, e essa paradinha da Copa pode servir também para tentar aperfeiçoar o Rogério, mesmo sabendo que papagaio velho não aprende a falar? Não, com relação à equipe, a gente tem que, graças a Deus, o banco de reserva tem que ser sempre solução, não pode ser problema, né? O nosso tem sido solução, vários jogos, os jogadores entraram e resolveram, né? E a gente tem que ter noção disso, e assim, a parada serve para... A gente não pode vir com uma ideia predeterminada e a gente ficar 20 dias treinando sem perspectiva de mudança, senão o cara está treinando 20 dias à toa, 25 dias à toa, ele tem que saber que pode ter mudança. Quem é o titular tem que saber que pode não voltar como titular, o que está de fora tem que saber que tem um horizonte para treinar e se dedicar para entrar no time. Então isso a gente tem que buscar. Com relação ao Rogério, eu acho que o Rogério, jogador, tem colaborado bastante, tanto na parte tática quanto tecnicamente. Fez gol contra o Atlético Mineiro, deu assistência contra o Corinthians, fez gol contra o Paraná Clube. Então é um jogador que eu confio bastante, né? E a prova disso é a carreira dele. O Rogério já esteve no São Paulo, né? E quando retornou para cá, que o Sport exerceu a opção de compra, o São Paulo queria ficar com o Rogério. Então, o jogador perde, hoje o Rogério perdeu o gol porque ele fez uma movimentação perfeita para receber o passe perfeito também do Michel Bastos. Na hora de fazer o gol, não sei o que aconteceu sinceramente, não sei se a bola escapou do pé dele, do controle, preciso ver o que aconteceu, não sei, sinceramente não sei. Vamos rever, mas o Rogério tem crédito comigo, já foi meu atleta no Vitória, um atleta que tem uma entrega muito grande e tem a confiança minha de todos os companheiros. Valdinei, ontem na coletiva pré-jogo, você chegou a falar que nessa parada da Copa do Esporte ia atrás de contratações pontuais porque precisa de algumas alternativas a mais. Quem que você considera prioridade dentro do que o elenco tem hoje e do que também não tem, do que está faltando? A gente tem internamente tratado disso, né? Algumas, sei lá, 2, 3 contratações pontuais, não vou citar posições, senão o cara vai para a parada da Copa preocupado já, né? O jogador viaja hoje, já está, o Claudinho falou que vai trazer para a minha posição. Então, deixa os caras descansarem, mas a gente está trabalhando, a diretoria toda está trabalhando em cima de algumas carências que a gente tem, vocês sabem algumas, já identificaram algumas também, mas não, acho que não cabe pontuar aqui. Então, acho que deve ter aí umas 2 ou 3 novidades aí, né? Talvez mais, talvez menos, enfim. A gente vai no mercado, a gente perdeu o Anselmo, né? A gente agora, o David, por exemplo, tomou o 3º amarelo. Então a gente tem essa carência de trazer um volante, isso é claro, né? Isso aí até pela preparada do Anselmo a gente pode abrir para vocês, mas as outras coisas que a gente está procurando, a gente vai manter entre nós ali da diretoria e quando tiver alguma novidade vocês vão saber. Valdinei, boa noite. Já que a gente falou em alguns pontos da coletiva sobre avaliações individuais, eu queria falar especificamente sobre o jogador, o Carlos Henrique. Sempre vem entrando de forma consistente, um cara muito brigador, um cara muito lutador. Importante você ter um cara desse perfil também. Sim, quando a gente monta o elenco, né, a gente tem que ter cuidado de ter jogadores com características diferentes, né? Então a gente tem o Rafael Mais, que é um atacante mais leve, que te dá uma movimentação, né, que sai nas beiradas, que tem
consegue segurar a bola, jogar por dentro, jogar entre linhas, jogar na beirada, trocar de posição com o Rogério em alguns momentos. E a gente tem um Carlos fora do jogo que você precisa de um cara para reter mais a bola, um cara para brigar ali na área, um cara que finaliza bem de média distância. Então a gente tem essa alternância, é importante, não adianta a gente ter sempre mais do mesmo, né? Contratar 2 atacantes de área, contratar 2 de mobilidade, você fica com um elenco com uma carência no elenco. Então hoje a gente tem o Carlos mais de área, o Rafael que tem mais mobilidade, se a gente precisar usar o Rogério ali como 9, o Rogério também te dá mobilidade, é isso que a gente busca. Então uma característica do Carlos, uma característica interessante para alguns tipos de jogo, hoje por exemplo o Grêmio com a linha bem postada ali, então ele segurou bem a bola, participou bem do jogo, é um jogador que a gente também acredita que vai nos ajudar muito daqui para o final do ano. Valdinei, eu queria que você avaliasse, por favor, como é que foi o primeiro tempo do jogo, que foi um primeiro tempo bem estudado praticamente, a parte de futebol propriamente dito, do primeiro tempo. Eu queria que você analisasse também do time que você imagina, do ideal que você imagina de futebol, como é que o esporte dá essa parada na Copa do Mundo. Sabe, quantos por cento daquilo que você imagina do teu futebol, do teu conceito de futebol? Com relação ao primeiro tempo, eu falava ontem, assim, quando uma equipe vem, e aconteceu contra o Corinthians também, né? Vem com muitas mudanças, então você não sabe muito a característica dos jogadores que estão entrando, são jogadores que não jogam tanto. Então acho que o primeiro tempo foi mais de estudo, eu acho que o Grêmio, né, respeitou a equipe do Sport, né, teve uma postura defensiva consistente, se preocupou em marcar bem. Da nossa parte a gente foi entendendo como ia ser o jogo, né? Se o Arthur ia se projetar mais, ou se o Cícero quer se projetar mais, né? Como é que ia ser o comportamento do Tassiano, né, que é o extremo, se ele ia trazer para dentro e finalizar, se ele ia trocar de posição com o Lima, se ele ia jogar como 10, se ele ia jogar na beirada. Então a gente foi entendendo o jogo, né, isso gerou um certo pouco de demora para a gente entender isso, e a questão que eu falei, como eles têm encaixe um pouco individual da marcação de zagueiros e laterais em cima dos nossos atacantes, a gente às vezes forçava o jogo por dentro e não dava para jogar por dentro. A gente tinha que rodar a bola, jogar na beirada, é isso que a gente fez bem no segundo tempo. Fazer ultrapassagem pela lateral, chegar na linha de fundo para cruzar, não só cruzar a bola da intermediária. Então a gente procurou evoluir, no intervalo a gente procurou usar para isso. Com relação ao ideal, acho que a gente tem muito que evoluir, né? E a gente tem que ter isso na cabeça. A gente não pode achar que como a gente tem 19 pontos, tem time que está com 9, com 8, com 10. Se a gente achar que a gente já está bom, esse time que está com 10 vai se preocupar em evoluir e vai encostar na gente ali rápido. Então a gente tem que saber que tem que trabalhar, tem muita coisa para melhorar, tanto a parte defensiva quanto a ofensiva. Podemos trabalhar jogadas ensaiadas com mais tempo, trabalhar algumas situações diferentes de bola parada. Então eu creio que tem muito para evoluir. Quantos por cento pode chegar, eu não sei. Eu acho que esse grupo, pela entrega deles, pela vontade de cada um, eu acho que todos podem evoluir muito, muito, independente da idade, né? Durval, Magrão, que são os mais experientes, ou os mais jovens, todos podem evoluir porque eles se dedicam muito no treinamento. Então às vezes o Felipe Bastos é um jogador que já jogou fora do Brasil, tem uma experiência, jogou no Vasco, no Grêmio, só que eu estou sentindo muita evolução do Felipe, do que eu tenho de conceito de jogo. Hoje ele é um cara que já está marcando, já está pressionando mais a bola, já está chegando mais perto da área para finalizar. Então a gente busca isso, o jogador, por mais que ele já tenha rodagem, já tenha os conceitos, né, táticos de outros clubes que ele trabalhou, que cada um evolua dentro da sua função. Isso que a gente vai passar nesse tempo que a gente vai estar com eles aí, vai procurar evoluir.